Então, eu quero chamar também o Vitor Ali, né, que é secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras na Prefeitura de São Paulo. O Vitor Ali vai falar sobre cidades inteligentes, a tecnologia a serviço de problemas de infraestrutura. Tudo bom, Vitor? Tudo jóia. Então, tá bom. Então, já vamos compartilhar, né? Pode compartilhar, fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? É isso aí. Aí, agora tá aparecendo, tudo certo. Agora esse já venceu e agora eu peguei a certa, né? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, a ideia nossa aqui, né, é pegar do ponto de vista do gestor público. Como é que a gente olha essa questão da Smart City, né? Entendendo como centros urbanos que devem ser planejados com processos mais eficientes, né? Como o Diego falou, buscando a melhoria do cotidiano do cidadão, melhoria da qualidade de vida, a questão da sustentabilidade. Então, colocar um pouco o foco e a dificuldade do ponto de vista do gestor para começar a criar a infraestrutura para se criar uma cidade inteligente, né? Então, qual é a realidade do gestor? O gestor ele vive uma dicotomia, né? Que é aquela questão da questão dos prazos políticos, né? Então, o que acontece? Ele vive lá naquela pressão de fazer licitação, projeto, né? E depois ele só vai lembrar do ativo, né? Só vai lembrar do que está dentro do tecido urbano, né? Após acontecer algum evento. Então, a nossa ideia é trazer um trabalho, né? Uma ação nessa parte intermediária, quer dizer, que a gente está chamando como gestão ativa, né? Onde a gente faz um inventário de todos os ativos da cidade e passa a monitorá-los, né? E com isso a gente consegue gerar benefício e minimizar os transtornos para a população. Então, primeira coisa que a gente faz num trabalho como esse, que a gente iniciou na Prefeitura de São Paulo, né? A primeira questão de cadastrar os ativos, quer dizer, como é que você planeja uma cidade onde você não sabe com o que você tem que lidar o dia a dia? Por exemplo, quantos quilômetros de pavimento a cidade de São Paulo tem? Quer dizer, quantas árvores a cidade? Quantos postes? Sinalização vertical, mobiliário urbano, postes, pontos, totens, abrigos, né? Pontes, viadutos, quer dizer, vocês acompanharem aí o sofrimento que a gente teve aí na cidade de São Paulo, né, com aquele advento do viaduto T5 na Marginal Pinheiros, né, onde o cadastro da prefeitura não trazia, na realidade, a quantidade de ativos e como você se planejar para a ação, quer dizer, porque o poder público ele vive com a limitação do orçamento, né? Então, a primeira ideia é fazer um grande banco de dados, quer dizer, fazer um inventário e ter em mão todo o conhecimento de todos os ativos que você tem. E aí, a partir daí, você começa a criar mapas digitais, onde você consegue, primeiramente, aquela dor que mais afeta a população do ponto de vista de infraestrutura, que é o pavimento. Quer dizer, você passa num buraco, você sente, né? E uma coisa interessante com esse trabalho que foi desenvolvido junto com a cidade de São Paulo é que a gente percebeu que com o advento dos aplicativos, do Waze e do Google Maps, a mobilidade da cidade ela saiu e migrou dos grandes eixos estruturantes para as vias locais. E as vias locais não estavam preparadas para essa carga e para esse movimento. O resultado, a percepção da população que o pavimento da cidade piorou e degradou, ele foi imediato, né? Então, a gente consegue mapear essa questão dos buracos, a gente consegue fazer a intervenção com menor prazo, né? Começar a planejar essa questão e começa a fazer aquela gestão medindo no tempo, quer dizer, qual a efetividade e a eficácia que a administração tem em corrigir esses problemas. E também planejar a quantidade de trabalho. Antigamente, o que acontecia? Os prestadores de serviços entravam numa rua,
fresavam a rua inteira. Quer dizer, a população de São Paulo pode perceber que atualmente o que acontece? Somente aquele pano de asfalto que está realmente comprometido que sofre a intervenção. Com isso, você sobra mais recursos para fazer gerar mais benefícios em outras regiões. E aí, passando para outras áreas, a gente pode fazer a parte todinha também de iluminação pública, quer dizer, medindo a luminância das suas da sua iluminação pública, com a eficiência, quer dizer, a qualidade do serviço prestado de iluminação, né? A gente consegue monitorar as áreas de alagamento, que também causam um transtorno enorme à população. Com a questão dos imobiliários, a gente consegue gerar receita com o PPP, como é a maior concessão de imobiliário público, que é uma realidade da cidade de São Paulo, né? Árvores, no sentido de ver o problema que ela gera, principalmente na época de chuvas, que a gente tem as árvores caindo, quer dizer, então a gente consegue monitorar a questão de copas encostando em fios, quantidade de fios nos postes, e com isso a gente tem esse mapa que a gente consegue planejar a ação em função de quem é o proprietário, aliás, o proprietário, né? Com isso a gente consegue disponibilizar uma tela amigável em que a gente consiga realmente fazer a leitura de uma forma fácil e eficiente das informações. Com essas informações, uma das ações que a gente entende importante é começar a fazer a gestão da cidade. E um dos pontos críticos da cidade em que as pessoas não percebem é o subsolo. E é onde a gente tem os maiores problemas. Quer dizer, nós temos uma rede enterrada dentro da cidade de São Paulo, no subsolo da cidade de São Paulo, que causa transtornos homéricos. E quando a gente vai fazer obra, é que a gente percebe esses problemas, né? Então, fazer a gestão integrada de todas as concessionárias, eu vou falar daqui a pouquinho da quantidade de concessionárias e de prestadores de serviços que a gente tem na cidade de São Paulo, vocês vão sentir a dificuldade do ponto de vista do gestor público de tomar ações e de conseguir trazer e unir os interesses, né? Convergindo no sentido de melhorar o serviço à população. E, no final do dia, o que a gente está procurando é promover governança, planejamento mais inteligente, mais eficaz das intervenções, mitigar os transtornos à população, né? A gente vive um transtorno enorme, né? A gente tem percebido, por exemplo, a população reclama de obra, né? Aí o que acontece é o seguinte: se a gente faz obra durante o dia, a gente causa um congestionamento extremo. Então, o que acontece? Decide-se por se fazer à noite. Aí você vai fazer a obra à noite, o que acontece? A população reclama do ruído. Quer dizer, então, do ponto de vista do gestor, é aquela coisa, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. A gente acaba não conseguindo alegrar ninguém. Então, a gente tem que buscar ser mais eficiente, e se a gente conseguir planejar e evitar e fazer as reformas e os investimentos necessários para que a gente não tenha grandes períodos de intervenção que perturbe a vida da população, esse é o melhor dos mundos, né? E, no final, também a gente busca, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. Bom, o primeiro trabalho que a gente começou a fazer na cidade foi a questão do pavimento. Quer dizer, a gestão estava apanhando demais, a administração é feita pela Secretaria de Subprefeituras, não pela Secretaria de Infraestrutura, mas a gente tem uma ligação com eles. Foi desenvolvido pela Escola Politécnica, um convênio com a Prefeitura, né, um sistema de medir a qualidade do pavimento por trepidação. Quer dizer, então, pelo segmento de pano de asfalto, se mede a quantidade da trepidação e, com isso, com os índices, que são índices internacionais consagrados, que é o IRI, você consegue estabelecer qual é a qualidade do pavimento. E, com isso, você consegue, então, determinar o desenho, né, de um painel amigável, onde você pode, por período, então, com período você consegue ver quanto degradou o teu pavimento e quanto você corrigiu esses problemas, por região, por subprefeituras, por qualquer uma das 32 subprefeituras, ou por endereço. E por um sistema simples de câmera, e mais um aparelho, a gente consegue
produto nacional, uma questão simples, é um acelerômetro produzido pelos próprios técnicos e pesquisadores. A gente vai com uma câmera, vai identificando as interferências, as intercorrências no pavimento, né? E com isso, uma questão de georreferenciamento da posição da trepidação com a foto, a gente tenha a documentação e com isso você pode ativar todos os processos de correção desse problema, né? E aí você tem um painel extremamente amigável, onde você tem nele a qualidade do pavimento e com isso você consegue, inclusive, justificar para a população por que você não está mexendo naquela região e por que você está mexendo naquela outra região. Quer dizer, então, você deixa de ter uma interferência política na questão, de estar puxando para uma área ou para uma outra, né? Às vezes um vereador mais forte, mais outro, uma subprefeitura mais forte, mais outro, mas você consegue democratizar a informação e você gerar benefício para a população e para a cidade como um todo. Tá? Bom, na parte de postes, o princípio é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, então, a gente já está desenvolvendo esse processo, né? Hoje, a gente consegue, com acuidade, a gente identificar 95% dos postes, fios nos postes, a gente já está com 70%, quer dizer, quem trabalha nessa área de inteligência artificial sabe que é um aprendizado, então a coisa vai cada vez mais se aperfeiçoando e melhorando, né? Eu esqueci de botar o meu cronômetro, pessoal, desculpa. Identificação de áreas, a gente já está com 90%, a classificação dela, ainda estamos no princípio, e o ponto mais assim, nevrálgico nessa questão é a questão do proprietário, né? Se a árvore é pública ou privada, esse ainda a gente está com dificuldade nesse processo. Então, o sistema é o mesmo, né? A gente vai com a câmera, né? Ela treinada, e a gente vai identificando o número de fios, postes, árvore, se é palmeira, se é eucalipto, quer dizer, nós estamos aí trabalhando na questão da identificação de qual é o indivíduo arbóreo, placa vertical, né? Sinalização vertical. E aí a gente apresenta um mapa e na hora que você clica em cima, se é uma árvore ou se é um poste, você tem as características, a localização, o que você quiser em termos de informação. A gente consegue medir a inclinação da árvore, quer dizer, a questão da copa, se ela encosta em fio ou não, e com isso você consegue fazer a gestão ativa desse ativo, de tal forma que evite, por exemplo, no caso da queda, né, se ele começa a inclinar, rapidamente a gente consegue identificar e fazer uma ação preventiva e preditiva ao invés de uma corretiva, que ela é sempre mais cara e causa um transtorno muito maior à população. No caso da iluminação, a questão é muito simples, quer dizer, então aqui você tem uma foto de uma rua e aqui como é que ela se apresenta. Então você tem, de uma forma muito rápida e eficiente, você cobrar o prestador do serviço de iluminação, no caso de São Paulo você tem uma PPP de iluminação, você cobrar a concessionária e dizer por que o teu serviço, nós estamos com um problema nessas ruas. Quer dizer, então você tem rapidamente um relatório, você rapidamente questiona e você tem uma resposta mais eficiente e com menor prazo de retorno. Essa aqui é a menina dos olhos da nossa equipe, que é a parte de drenagem, né? É uma coisa impressionante. A gente, do mesmo ponto que a gente já tinha problema com o cadastro das obras de artes especiais em São Paulo, a gente tinha problema com a parte de drenagem, né? O cadastro da secretaria, no início da gestão, estava sob nossa responsabilidade, depois passou para o Modenese, porque eu acho que era a coisa mais certa a fazer, porque como a Secretaria de Subprefeituras lida com o dia a dia da manutenção e da limpeza de bueiro, né? E nós, na infraestrutura, com a correção do problema das galerias e da construção de novas galerias, a gente entendia que a gestão deveria estar na subprefeitura e não em infraestrutura. Mas vale a informação que nós tínhamos um cadastro com 1.980 quilômetros de drenagem cadastrado no nosso sistema, 200 quilômetros estavam em duplicidade, e depois que a gente começou o nosso trabalho utilizando inteligência artificial,
nós já temos mais de 4.136 quilômetros de drenagem. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem perto hoje de aproximadamente 17 mil quilômetros de pavimento, de ruas. Então, dos 17 mil, nós temos aí perto de um quarto, por enquanto, com um sistema de drenagem, né? Para quem não tem noção de distância, quer dizer, se a gente olhar o litoral brasileiro de norte a sul, a costa brasileira tem 8.700 quilômetros. Portanto, nós temos uma ida e volta dentro da cidade de São Paulo. Então, de um processo simples, a gente identifica com a câmera, né, o sistema, um dos componentes, né? Então, os componentes do sistema de drenagem, a gente tem o coletor, que pode ser uma boca de lobo ou uma boca de leão. Para quem não conhece o sistema de drenagem, boca de lobo é aquele buraquinho na sarjeta, e a boca de leão é aquela grelha que a gente tem no pavimento, né? E que coleta água de chuva, e ela é encaminhada para um coletor-tronco, uma rede-tronco, né? E, geralmente, o sistema tem um posto de visita. Então, rapidamente, a gente consegue identificar a existência de um sistema de drenagem ali. Então, de uma forma simples, a gente começa a traçar todo o sistema, onde a gente identifica o sistema coletor, boca de leão e o PV. Traça-se, então, todo o sistema a gente começa a traçar todo o sistema nas ruas onde tem, e com isso a gente consegue planejar a ação. Então, para os órgãos de controle, é importante para o gestor público poder dizer a ele, olha, na cidade de São Paulo, atualmente, dentro desse sistema, hoje a gente já identificou 172 mil bocas de lobo. Quer dizer, então você consegue botar em termos de unidades o contrato. Então, quantas foram limpas, aonde foi georreferenciado. Então, do ponto de vista da prestação de conta do gestor público, fica muito mais tranquilo e, indiretamente, essa ação vai beneficiar o cidadão, porque você vai conseguir realmente saber quais foram as bocas de lobos limpadas, quanto de extensão de galeria foi limpado, e, com isso, você, prevendo a questão da chegada de chuvas, você já trabalha de uma forma de prevenção para evitar a questão dos alagamentos. Quer dizer, esse sistema já começou a funcionar bem, tanto é que na última estação de chuvas nós não tivemos grandes intercorrências como a gente havia no passado. Quer dizer, nós tivemos uma pontual, que foi na marginal Pinheiros e Tietê, mas do ponto de vista do tecido, dentro do tecido urbano, nós não tivemos nenhuma daquelas grandes cenas, né? Então, não só as ações estruturantes de construção de piscinão, mas também todo um trabalho feito junto com a subprefeitura de limpezas de bueiro e de canal e das tubulações de drenagem, ajudaram muito o combate aos alagamentos, às ocorrências de alagamentos. Então, a gente consegue, né, com esse inventário, planejar melhor a ação. Como é que, então, a gente organiza administrativamente um subsolo, né? Com tantos stakeholders, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, talvez no início, talvez então, em cidades pequenas, uma associação para gestão. Começa com uma boa vontade entre os stakeholders, aqueles agentes, e montaram um núcleo de planejamento e de conversa e de integração de dados e de ações no sentido de minimizar investimentos e maximizar os benefícios da população. Então, o foco principal é a redução de danos às infraestruturas, ao pavimento, né? É histórico no país. A prefeitura faz um plano enorme de pavimentação, o pavimento está lindo, em uma semana vai lá uma concessionária que inadvertidamente não foi avisada daquele pavimento, ou daquela ação da prefeitura, tinha planejado uma ação de correção, ou de substituição de galeria, ou então de um duto, alguma coisa, e aquele asfalto, comprometendo, né, o conforto daquele pavimento. Então, a ideia é você integrar as ações, que os agentes se conversem, e com isso eles causem menos transtorno à população. Então, nessa associação, quem que a gente coloca? A gente pegaria lá os escavadores, chamaria assim de escavadores, né?
E o que ele faria? Ele está falando assim, olha, eu tenho o plano de fazer uma escavação, vou fazer uma intervenção em tal lugar. Né? Então, entre essa ação, né, o tipo de obra, o objetivo, localidade, data e duração prevista para essa obra, né, o método de escavação e equipamento. Esse dado é compilado e trabalhado, absorvido pela essa associação, e ela distribui, conversa com as concessionárias, com aqueles que estão ali dentro, né, e que tenham algum ativo no subsolo. Então, vai se procurar os documentos, os cadastros, os projetos, né, e as concessionárias, é nelas que nós vamos buscar. Então, a Comgás, são as Telcompes, é a Vivo, é a Claro, é a TIM, é a Enel, é a Sabesp, a própria prefeitura, mas já coloquei para vocês a dificuldade de informação da prefeitura, quer dizer, o cadastro, a gente está fazendo esse cadastro do ponto de vista de alinhamento, ele ainda carece de uma segunda etapa, que vai ser o quê? Da gente ver em que profundidade está esse ativo e quais são suas características, diâmetro, né? Então, ainda tem uma etapa aí a ser seguida e a gente ainda vai ter problema de interferência. Bom, volta para os demandadores, que aí o que acontece? A gente marca, com essas informações, a gente repassa para os demarcadores, que vão lá e vão marcar, e vão dizer aonde vai o alinhamento, onde tem um ativo, onde pode ter um problema de interferência, onde você pode danificar uma tubulação, né? E aí se libera o trabalho. Então, a ideia é racionalizar e criar esse núcleo para que as informações sejam centralizadas e que você tome de uma forma mais eficiente as ações. Quem são os stakeholders na cidade de São Paulo? Então, se a gente olhar, a gente só ouve Vivo, Claro e TIM, quer dizer, mas a Vivo, Claro e TIM, elas têm 70% do mercado. Nós temos outras 60 e outras telcoms, prestadoras de serviços de telecomunicações na cidade de São Paulo, que estão numa associação chamada Telcomp. E eles estão na cidade de São Paulo. Então, a gente fez um caso interessante, nós fizemos no Bom Retiro uma ação, né, e que era de aterramento. Foram vários trabalhos, foram 5 clusters que foram negociados na administração do Dória Bruno Covas, em que a gente ia fazer o rebaixamento da fiação dos postes, né? Então, você não tem só a parte de elétrica, você tem mais telefonia e muito telecom. E o que acontece é que as concessionárias, ao invés de, quando deixam de prestar, tem um problema no cabo, é muito mais barato deixar o cabo lá para elas, né, e colocar um novo cabo do que fazer correção às vezes. Então, fica aquele emaranhado de cabos. O que a gente aprendeu com esse trabalho? Nós aprendemos que a partir do momento que você pega e avisa as concessionárias, olha, nós vamos abaixar no dia tal, nós vamos arrancar todos os fios para que a gente enterre toda essa fiação e transforme aquele tecido urbano. Foi interessante que as pessoas não acreditavam, né? Acho que o Romano pode até depois dizer, que vai falar mais adiante, mas participou desse processo. Nós removemos até um cabo da CT, porque a CT não acreditava que a gente ia fazer. Então, a partir daquele momento, a gente conseguiu realmente, derrubando todos os cabos, integrar as pessoas, mas eu acho que é uma posição muito dura, e a gente entende que não é dessa forma que as coisas devem ser feitas. Essas coisas devem ser feitas na construção de um consenso. Então, como é que você consegue pegar esse mundo de stakeholders, quer dizer, aqueles diretamente envolvidos no dia a dia do subsolo, com os outros que estão ali ao entorno, né? Então, é essa a nossa dificuldade, é esse o grande desafio a solucionar, né? E foi interessante porque a gente teve, inclusive, um financiamento da JAICA, para vocês verem como é o interesse no mundo dessa questão, em São Paulo, como é uma cidade protagonista nessas questões, né? Nós tivemos um financiamento da JAICA, no sentido de nos ajudar a montar essa figura, né? A gente tem o Convias, que é um embrião, né? Mas a gente precisa avançar para que realmente ele deixe de ser um departamento e passe a ser um agente, algum departamento, algum órgão ou alguma entidade que realmente congregue todas as concessionárias e que consiga realmente fazer
uma gestão eficiente do subsolo. Então, a ideia desse projeto de financiamento da JAIA é nos ajudar a modelar uma agência reguladora de gestão do subsolo da cidade, né? Então, o Japão já tem um trabalho enorme nessa questão, os Estados Unidos, né? A Europa. Então, a gente correr atrás desse prejuízo e conseguir realmente pegar esse bonde e não perder esse bonde da história. Bom, uma coisa é administrativamente e fisicamente, já que a gente tem todo esse problema de cadastro, todo esse problema de inventário. Aí é só tecnologia. Em 95, eu fui fazer uma especialização pela Escola Politécnica, né, da Universidade de São Paulo, no Japão, né, e fui visitar nessa especialidade, a gente visitou várias obras, né, inclusive uma dessas obras eu fui visitar novamente em 2019, ela estava em obra e depois eu fui visitar ela pronta, agora em 2019, quer dizer, e é a questão de galerias e valas técnicas, quer dizer, é inconcebível uma cidade de São Paulo tão complexa que a gente tenha apenas um exemplo de galeria técnica e ele não é pleno, mas ela já é um grande passo que foi conquistado, né, onde no Vale do Anhangabaú a gente conseguiu montar toda a parte de articulação com as concessionárias. Então, vocês verem a quantidade de concessionárias que a gente tem aqui, né, só envolvidas no Anhangabaú, que ocupam a vala técnica. Mas a gente, diferente de uma vala técnica como essa de Yokohama, onde a gente tem água de reuso, esgoto, gás, água fria, Telcomp, todas elas unidas numa galeria, infelizmente nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente ainda tem a Enel separada, a Sabesp separada, e com gás também separada, não conseguiu unir de forma todas as concessionárias num único espaço para a gente ter realmente a primeira galeria técnica. E a outra questão que a gente tem no Brasil, e que na realidade a gente precisa avançar muito, são as valas técnicas. Quer dizer, não precisa ser nada daquela coisa rebuscada, pode ser uma coisa simples com a própria tubulação, quer dizer, se for uma tubulação cilíndrica com alguns equipamentos, a gente consegue ordenar e fazer com que a gente tenha realmente uma vala técnica, onde a gente minimize as intervenções nos pavimentos, dando menos interferência em calçado, em pavimento, quer dizer, minimizando os transtornos para a população, e com caixas extremamente simples de serem feitas, deixando até dutos secos para que, com evolução e com o crescimento da demanda, a gente tenha a possibilidade, sem ter que quebrar o pavimento, sem ter que gerar distúrbio à população, suprir a necessidade de infraestrutura da cidade, né? Outra questão interessante que eu acho que também é outra menina dos olhos que a gente teve, né, e está sendo continuada pelo Márcio Fonseca, o secretário hoje atuando em CIURB, que é a questão do BIM, né? Então, o BIM veio para ficar e a gente fez um piloto, que foi a requalificação da Santo Amaro. Quer dizer, quando a gente foi tentar mexer na Santo Amaro, começar as obras de Santo Amaro, foi uma grita geral, porque a gente desconhecia que o único eixo estruturante de transporte coletivo, além do metrô para a Zona Sul, são os ônibus que transitam na Santo Amaro. Então, fazer uma intervenção na Santo Amaro ela tem que ser muito bem estudada, porque ela tem a capacidade de parar a cidade de São Paulo ou causar um transtorno enorme à população. Então, é uma obra que precisa ser extremamente bem planejada, bem conduzida. Então, nós usamos os artifícios, né, do BIM, né, e para fazer esse estudo. A intervenção prevista é a ampliação das calçadas, pavimentação das vias, melhoria de infraestrutura de transporte, melhorar o mobiliário urbano, paisagismo, a iluminação pública totalmente enterrada, toda parte de cabeamento enterrada, sinalização e acessibilidade. Então, a ideia do que foi usar a tecnologia foi pegar Santo Amaro, né, com topografia e nuvens de pontos, trazer ao mais próximo possível para a área técnica a realidade encontrada em campo.
Então, aqui mostra rapidamente o que a gente está fazendo. Foi feito em termos de uso do BIM. Nos ajudou muito numa questão complexa, que a gente teria que abrir cavas, buracos na Santo Amaro e encontrar interferências, né? Então, como é que a gente conseguiu isso? Na parte, por exemplo, de desapropriação, a nuvem de pontos ela nos ajudou fundamentalmente nas decisões. E serve também como ferramenta para explicar para o proprietário o que nós estamos fazendo, qual é a intenção da prefeitura. Então, a gente conseguiu minimizar os transtornos da população do ponto de vista da desapropriação e maximizar os recursos, quer dizer, só foi desapropriado aquilo que era necessário. Outra questão interessante que a gente usou é o registro de 360 graus. Quer dizer, você sai do centro de São Paulo com uma equipe técnica, você tem um problema no local, quer dizer, qual é o gasto e quanto custa do dinheiro público para deslocar um servidor para ir até o ponto para tirar uma dúvida. Quer dizer, ao ponto que com essa ferramenta você consegue, no mapa aqui à esquerda, você tem a intervenção a ser feita, você tem a estaca, então você clica em cima e você consegue virar 360 graus e ter uma visão real do local. Quer dizer, então, você consegue agilizar as decisões e minimizar os prejuízos, né, e os custos também para a administração. Outra questão que a gente utilizou também foi o georradar. Né? E o georradar nos possibilita ver qual é o diâmetro das tubulações, a posição dela, né? E qual o tipo que nós temos de concessionária a prestação de serviço. Então, o BIM, a gente conseguiu começar a traçar as interferências. Então, fizemos toda uma coordenação do subsolo, com todas as informações que a gente pôde obter com as concessionárias. Portanto, é importante aquele núcleo de inteligência, onde você tenha todas as concessionárias, todos os prestadores de serviços integrados num único lugar, onde você consiga buscar a informação e conseguimos traçar os relatórios de interferência, né? Vivo, Enel, esgoto, água pluvial, drenagem. Então, as interferências de telefonia com drenagem, a interferência de água pluvial com drenagem, a interferência de esgoto, que é Sabesp, com drenagem, o problema do gás com a drenagem. Para vocês terem uma ideia, em 2,4 quilômetros de avenida, foram 248 interferências, onde não houve a necessidade de abrir nenhum buraco, não houve problema na obra de se corrigir essa questão, de uma máquina romper um cabo, uma máquina romper um tubo de gás, quer dizer, então, em termos de segurança, então, você planejar usando as ferramentas a sua obra e a sua intervenção, ela ajuda de sobremaneira a mitigar os problemas. E nós não estamos muito atrás, quer dizer, isso aqui foi uma visita que nós fizemos em 2019, nessa visita ao Japão em 2019. Estava sendo feita a remodelação, estavam mudando uma estação de Ginza, de metrô, né, para a questão dos Jogos Olímpicos. Então, eles fizeram o planejamento de toda a intervenção nessa área de Ginza, utilizando o BIM. Outra questão que vai ajudar muito o gestor público e os concessionários é a realidade aumentada. Quer dizer, na hora que a gente conseguir articular toda essa questão, todas essas ferramentas e congregá-las nesta associação, o que acontece? Todos terão acesso às informações. Então, na hora de se fazer uma correção, você vai ter todas as informações que você precisa. Então, você vai escavar exatamente naquele ponto que você precisa, sem abrir buracos, minimizando ao máximo a intervenção e o distúrbio e a perturbação pública. Né? Com isso, a gente busca dano zero à infraestrutura, né? Formar empresas parceiras com capacitação, né, nesta área, aprimorar as logísticas de acompanhamento de obras anunciadas, portanto, você dá transparência e publicidade e a população consegue participar, estar avisada do período e do tempo que a intervenção vai durar, portanto, você previne a população dos transtornos que você vai causar e dos incômodos.
você consegue comunicação e relacionamento direto com as empresas, visão planejada da demanda, categorização, compartimentação das informações e consolidação da tecnologia. Bom, aí fica uma grande pergunta, né? Qual é o grande desafio para tornar esse conceito de cidade inteligente uma realidade, né? E aí, como gestor público, eu digo que é encontrar formas de adequar o orçamento público aos projetos que assim, possam ocorrer de forma necessária a mobilização como a gente utilizar de forma mais planejada e racional. E a gente só consegue fazer isso mobilizando a população, a iniciativa privada e governantes. Quer dizer, não dá para você, uma ação única de uma das partes, se não tiver articulada com as outras duas, ter sucesso. O orçamento público ele é pequeno, perto das demandas da sociedade, e você precisa adequar os projetos a essa realidade. Então, essa é a minha contribuição. Dentro do tempo que me foi passado, eu consegui colocar para vocês. Mas tem muito mais coisa, tem o centro de controle de emergências, tem muito mais outras coisas aí que a gente poderia ter colocado. Obrigado, Perfeito. gente. Obrigada, Vitor, pela sua apresentação. O pessoal mandou algumas perguntas aqui para a gente, então, antes da gente ir para o intervalo, eu queria conversar um pouquinho com você, né? Então, logo no começo, quando você estava apresentando os objetivos, você citou a criação de mapas digitais com avaliação do estado de degradação e regularidade dos trechos, né? Nesse momento, a Ana Célia ela perguntou se isso permitiria uma atuação preventiva e se seria mais econômico. Sem dúvida, porque um dos itens que a gente consegue mapear é fissura no pavimento. Quer dizer, diferentemente dos outros países como a Europa, Estados Unidos, Japão, é feita antes da época de chuva um trabalho de comatação e impermeabilização das fissuras. Quer dizer, como é que se dá o processo de degradação do asfalto, né? A água é incompreensível, então o que acontece? Ela penetra na fissura, o pneu do carro passa, você tem uma tensão interna ali, quer dizer, está aquela pressão do pneu em cima e aquilo lá tem que ir para algum lugar. O que acontece? Ele acaba desagregando o asfalto. E a fissura aparece geralmente quando, com esse processo de chuva e sol, vai se lavando os óleos do pavimento, e o pavimento deixa de ser um pavimento flexível, né, quando ele está preto, né, e passa a ser um pavimento quase rígido quando ele está cinza. Então, se a gente tratasse as fissuras, a gente poderia, de uma forma preventiva, evitar a ocorrência desse tamanho, de não todos, mas da maioria dessas panelas que aparecem pós-chuva. Não sei se eu respondi, se era isso que eu imaginava. Mas a gente enxerga as fissuras, tanto longitudinal como couro de jacaré, a gente enxerga com esse processo. Não, perfeito. Tem uma pergunta também da Mônica, que ela disse o seguinte, ela gostaria de saber se a prefeitura já tem implantado a informatização GISBIM de cadastro de drenagem, né, que é um assunto que todo ano causa algum prejuízo para a cidade em épocas de chuva. O que está sendo feito junto à Prefeitura de São Paulo é o alinhamento, esse desenho superficial da onde a gente está descobrindo, né, redesenhando o sistema de drenagem. Essa outra questão passa por uma segunda fase, que é a fase da gente entrar no subsolo, com georradar, com pesquisa em loco, a gente olhar e conseguir ver qual é a profundidade da tubulação, da galeria, né, e qual sua seção, quais são as características geométricas dela. Perfeito. E qual é a condição também, porque nós temos um problema numérico na cidade de São Paulo, nós temos as galerias, assim como... E é uma cultura no mundial, né? A cultura da não manutenção. Quer dizer, o mundo só se deparou com a necessidade de fazer reforma e vistoria e controle das obras de arte quando teve o advento de Gênova, né? Então, que a gente teve aquele acidente na Europa. E no Brasil, mesmo com os acidentes, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brumadinho, o único conhecimento de cidade que está realmente implantando um sistema de vistoria e gestão ativa de obras de artes é a cidade de São Paulo. E o segundo
A segunda etapa vai ser a infraestrutura, porque nós temos a nossa drenagem extremamente velha e volta e meia a gente tem problema aí, como é um histórico na 9 de julho, tivemos há 2 anos atrás lá na Zaquinac, né? Então, a gente volta e meia tem um problema com uma galeria. Então, a gente precisa não só ver a questão geométrica, não só a questão, essas questões geométricas, né? Mas também a questão estrutural. Certo, Victor. Tem uma pergunta aqui também do Eduardo de Pietro, né? Ele que é auditor do TCM em São Paulo. Ele disse o seguinte: no que se refere à gestão participativa, vislumbra possível um controle social que contribua com a eficiência da gestão? De que forma? Edu, um abraço. Edu foi um companheirão aí na ação contra a Covid, nas reformas dos 12 hospitais, ele nos ajudou muito. Sem dúvida, a participação da população é a atividade final da ação da gestão pública. É gerar benefício para a população. Quer dizer, e a gente só sabe se está acertando ou não com a participação da população. Se você não tem um feedback, se você não tem retorno da população, como é que você sabe que está acertando? Com certeza. A transparência é o melhor processo, é aquele que traz menores danos, evita a corrupção e faz com que o gestor fique mais atento e erre menos. Certo. Tem mais aqui algumas perguntas, gostei que o pessoal está interagindo bastante. A Luciana Temperini, ela está perguntando se a gestão de projetos, no seu ponto de vista, pode auxiliar muito todas essas ações. Sem dúvida. Ferramental fundamental. Eu não consigo conceber uma ação sem planejamento. Então, eu acho que a atividade primeiro é planejamento. Antes de você ir a campo, antes de você ir à ação, é planejar, é estudar todas as possibilidades, planos de contingência, mitigar riscos, matriz de risco, matriz de responsabilidade, e aí depois passar para a ação, sem dúvida nenhuma. A Mônica, ela fez uma outra pergunta para a gente. Ela está dizendo, com toda essa aplicação informatizada cadastral, entende-se que a manutenção e prevenção da limpeza urbana é periódica. E quanto à manutenção das obras de detenção e retenção, como os piscinões, também se faz atuante? Assim, o piscinão ele é mais fácil, né? Porque a gente tem a maioria dos piscinões em céu aberto e existe um contrato de manutenção. Inclusive, essa questão de ativos é importante para você desenhar novas receitas à prefeitura. Por exemplo, na questão do mobiliário urbano, a concessão de mobiliário urbano. Quer dizer, você tem um ativo na mão da prefeitura que você não monetiza. Então, você pode criar valor agregado gerando receitas alternativas à prefeitura que possam ser investidas em benefício à população. E no caso do piscinão, a gente tem a ideia de fazer uma PPP, a gente tentou modelar uma PMI na nossa gestão, e a ideia era cobrir os piscinões, quer dizer, o piscinão é um patinho feio, né? Ele passou o seu momento de glória, e depois ele virou o pato feio, porque ninguém mais quer piscinão do lado, porque ele traz rato, mau cheiro, esgoto. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas antes rezavam para ter um piscinão, hoje elas falam assim, não quero do meu lado. Então, a gente pensou num processo de venda do direito de laje. Isso foi de uma das viagens que a gente fez ao exterior. No Japão, você tem 2 escrituras. A escritura do terreno e a escritura da edificação. Né? E com isso, conversando também outras entes, né? Câmara Municipal, outros gestores também tinham essa ideia. Então, passou na Câmara Municipal a venda de laje, do direito de laje. Então, o que você faz? Você pode fazer de 2 maneiras. Você vender o terreno, são terrenos extremamente valorizados, estão dentro do tecido urbano, então você vende o terreno, e depois o que acontece? Quem vencer a licitação constrói o piscinão, né? E dá depois o direito de você utilizar o subsolo. Seria como se fosse um direito de servidão à prefeitura. Então, no primeiro momento dessa PPP,
poderia ser num momento uma concessão, onde com o direito de laje ele edificar em cima, e aí com o empreendimento ele recuperar o investimento dele, e se não ficar de pé o processo pode você dar os TDCs, né? Complementar com o TDC, quer dizer, é uma questão de estudo de viabilidade econômica. Então você poderia tampar, fazer shopping, pode fazer praça, pode fazer habitação popular, você pode fazer Minha Casa Minha Vida, quer dizer, então usar terrenos extremamente caros, né, e possam gerar benefícios e minimizar esse problema que é o transporte causado pela realidade dele, né? Mas a limpeza é fundamental e você pode também automatizar, né? Então, não vejo se eu vejo dessa forma como olhar o piscinão, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondida. Vamos lá, tem mais uma pergunta do Roberto Brito. Ele disse: existe um acordo entre as partes para que todas as mudanças sejam informadas e inseridas nos mapas? Não. Quem teve a iniciativa foi a Comgás. Aliás, hoje a diretora da Comgás, a primeira diretora, né? Muito orgulho, ex-aluna da Poli, a Carla. Em 95, quando eu voltei do Japão, ela se entusiasmou pelo tema e ela fez um mestrado na área de galerias, né? Então, a gente tem uma dificuldade enorme, enorme, em articular os agentes, mesmo tendo o poder da caneta, mesmo sendo a administração pública. Quer dizer, como é que você toma a atitude, por exemplo, de derrubar uma rede? Quer dizer, você conversa com o concessionário, você diz, olha, daquele dia eu vou tirar. E aí o que acontece é o seguinte, vai lá o poder público, corta a fibra ótica porque estava programado. Quem é que paga no final do dia? Quem é que vai receber a reclamação? É a prefeitura. Porque o concessionário vai dizer, a prefeitura cortou, só que ele não falou que ele participou de reuniões de planejamento, que era para retirar, que ele tinha que investir, que ele tinha que tirar aquela fibra ótica de lá. Entendeu? Então, é muito difícil essa articulação. Então, pelo menos na cidade de São Paulo, eu vejo com uma dificuldade muito grande. É lei, é multa, tem que criar os instrumentos para que o gestor público consiga trazer à mesa. Quer dizer, e a consciência de cada um. Quer dizer, parar com aquela visão egocêntrica, dizer o seguinte, eu só quero saber do meu negócio. Né? Eu vejo uma possibilidade enorme. Quer dizer, você imagina, TIM, Vivo e Claro, né? E mais 60 telecoms. Eu vejo uma oportunidade de negócio absurda na cidade de São Paulo, que é uma pessoa fazer um investimento, faz toda a rede de cabeamento da cidade de São Paulo, né? Nós estamos trabalhando aí com PPP, de iluminação, essas coisas, quer dizer, nós temos quilômetros de cabeamentos na cidade de São Paulo, temos a rede de drenagem que pode ser utilizada, a rede de esgoto pode ser utilizada para passar cabo, tá certo? Aí pega um agente e ele aluga e vende espaço para as concessionárias de telecom. O que eu percebo é o seguinte, as empresas não confiam uma na outra, quer dizer, então alguém tem que ter a chave do cadeado. E o poder público não dá para ficar, porque, primeiro, o investimento é de monta, é muito grande, e as necessidades e as carências da cidade são muito grandes. Mas é uma oportunidade de negócio, quer dizer, você tem hoje fundos aí soberanos, é modelar um negócio e apresentar uma PMI para a prefeitura. Você resolveria esse problema. Quer dizer, faz as valas técnicas, faz as galerias e aluga os bits e os bytes para as concessionárias aí de telecom. Acho que eles iam dar graças a Deus, tirar esse peso de manutenção, esse negócio que eles têm nas costas dele. Eles iam adorar. E para finalizar, aqui tem uma última pergunta da Edna. Ela está dizendo o seguinte: na sua gestão foi iniciado o monitoramento das obras de arte, com utilização de laser scanner, né? Também foi solicitado um modelo 3D contemplando uma série de informações. É um processo inovador. Quais ações foram realizadas com os resultados obtidos por este inventário? Foi criado um ambiente de dados disponibilizando os modelos 3D com todas as informações levantadas e com ações que estão sendo executadas? Olha, infelizmente não. Por quê? Porque a gente tem um Ministério Público, você tem um Tribunal de Contas em cima de você e você precisa apresentar resultado. E como essa é uma tecnologia nova e você ainda não tinha nenhum estudo de caso anterior,
nós começamos a modelar. Quer dizer, então, foi um trabalho capitaneado pela Sandra, lá na SP Obras, que a gente, inclusive, fez. A gente no viaduto T5, a gente abriu a comunidade científica. Quer dizer, hoje aquele viaduto lá está todo instrumentado, tem string gauge, tem, porque doutorados, mestrados vão sair daquele acidente, e a gente tentou utilizar o que tinha de mais moderno. Mas a necessidade de se liberar e a velocidade de processamento ela não era compatível com a pressão que a gente tinha de tomar decisões e de chegar a um termo para liberação, né? Uma obra como aquela parou a cidade de São Paulo. Então, a nossa ideia primeira era, primeiro, conhecer o problema. Então, a gente não sabia se ia salvar o viaduto, né? Então, você imagina, é um corpo técnico muito pequeno com um foco. Então, você traz uma outra variável para dentro que ela pode te ajudar, mas o que acontece é o seguinte, ela ainda carece de maturidade. Então, a gente percebeu que, no momento, a gente não ia conseguir ter a velocidade para as respostas que a gente necessitava. Os trabalhos continuaram, quer dizer, a gente tem esses dados, estão lá na SP Obras, a propriedade da SP Obras. Nós tivemos parceiros, quer dizer, a gente não tinha orçamento para fazer esse tipo de estudo, quer dizer, então foi muito das empresas, então as empresas que estavam entrando como parceiras, elas bancando aqueles estudos, então a coisa começa, como ela não tem um contrato, ela começa a ficar prejudicada na ação e no resultado. E como a gente tinha que dar uma resposta e liberar o mais rápido possível aquele viaduto, infelizmente a gente não conseguiu terminar da forma que a gente gostaria. E utilizar a potência, né, e o que ele poderia nos dar como resultado essas ferramentas. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade também, por ter compartilhado todo esse conhecimento aqui com a gente. E agradeço também o pessoal que está interagindo aqui com a gente, mandando as perguntas, né, para a gente discutir aqui ao final de cada palestra. Então, Vitor, aqui em nome da FF, muito obrigada pela sua apresentação. O prazer foi todo meu. Esse negócio do webinar, para mim, é uma novidade. Quer dizer, já participei de algumas, mas é muito estranho, né? A gente que já ministra aula há 35 anos, quer dizer, a gente gosta do pessoal, quer dizer, então a gente não sabe, puxa, como é que é esse negócio? A gente se perde um pouquinho aqui. Então, mas foi legal a experiência. Já teremos a experiência presencial. Aí pode deixar que a gente chama de novo, não tem problema nenhum. Estou à disposição. E aí, a gente vai ficando mais calejado, né? A gente vai aprendendo de pouco em pouco, vai melhorando. Tá vai pegando no tranco. É isso mesmo. Bom, pessoal, Valeu, gente. então, obrigado. Obrigada, Vitor.